Fala galera, vamos a mais uma aula agora de Geometria Analítica, num assunto também importante. Todos aqui são importantes, porque todos são bem pedidos pela galera, são assuntos que a pessoa tem dificuldade, e Geometria Analítica é realmente uma matéria importante, principalmente para a específica, tá? Bom, a aula de hipérbole eu não detalho ela tanto quanto a de elipse. Primeiro porque algumas coisas você já viu na aula de elipse, e você vai perceber que mudando um sinalzinho, o resto é bem parecido. E também porque algumas coisas mesmo, em termos de aprofundamento, as provas cobram mais para elipse, menos para hipérbole e bem menos para parábola. A ordem que ele vai cobrando em termos de profundidade é sempre mais aprofundada elipse, um pouco menos hipérbole e bem menos parábola. Então aquele que cobra mais aprofundadamente é elipse. Fora a equação da circunferência, que eu nem estou colocando nesse meio, porque é aquela coisa que é cobrada mesmo. Já não é uma matéria meio out, digamos assim, né? Essa out, quando eu falo out, é porque a parte de elipse, hipérbole e parábola é uma matéria que o pessoal não domina mesmo, porque no terceiro ano de colégio o cara nem sonha em chegar naquilo. Ah, mas nem circunferência eu vejo, pô. Então elipse, então, menos ainda, tá? O que eu tenho que saber de hipérbole, então? Aquela conversa das outras aulas. Existe, então, aqui, no caso, esse cone duplo, onde, dependendo da maneira como você faz cortes nele, você dá origem às várias cônicas que existem no mundo da matemática. Então, por isso que o nome é cônicas, tá? O nome genérico é cônicas porque todas as figuras que você está vendo vêm do corte feito num cone. No caso da hipérbole, você já está vendo aqui, né? Peguei, fiz um corte de tal maneira que eu dei origem a duas curvinhas como sendo interseção desse plano com o cone, e aí eu vou ter justamente a figura da hipérbole. Você tem que perceber agora aqui o seguinte, galera. Então aqui na sua frente eu não tenho dois gráficos, eu não tenho duas coisas. Eu tenho uma coisa só, que na realidade é formado por dois ramos. Cada pedaço desse aqui, um à esquerda e outro à direita, eu chamo de ramo da hipérbole. Então, cada um dos ramos da hipérbole, ramo direito e ramo esquerdo, juntos eles formam uma coisa só, que é a hipérbole em si, beleza? Só para você não achar que eu tenho duas hipérboles aqui e, na verdade, eu tenho dois ramos de hipérbole. Parece besteira, mas isso faz uma senhora diferença, tá? Porque, na verdade, eles são atrelados e vinculados à mesma figura, porque eles vêm do mesmo corte feito aqui nesse desenho que está ali à esquerda. Beleza, gente. E aí, quais são os elementos da hipérbole? Nessa parte, eu vou fazer uma passagem bem parecida com a da aula de elipse, né? A gente definiu aqueles pontinhos A1 e A2, a posição dos focos, tem os B's que vão aparecer ainda, que aí já tem uma diferença, claro, né? Senão a água seria a mesma. Definiu como é que era a equação e outras cositas mais. Aqui vai ser bem parecido. Então, só vou ser um pouco mais direto, tá? Minto, vou ser bem mais direto dessa vez. A hipérbole pode ser dois ramos de, no caso aqui, curvinhas, que cortam o eixo x, ou pode ser muito bem também o contrário. Pode ser que aquele eixo que não foi cortado seja o eixo horizontal e o eixo que é tocado seja o eixo, no caso aqui, vertical. Sempre o ponto onde o ramo da hipérbole corta é um A, e aí o foco, isso já é importante você ter na tua cabeça, sempre está contido dentro do eixo que foi cortado. Então, se a hipérbole cortou o eixo x, foco no eixo x. Se a hipérbole cortou o eixo y, foco no eixo y. Esses focos têm a ver com ótica da física mesmo, tá, gente? Repara que até o desenho, se eu apago essa metade aqui à esquerda, o desenho que sobra aqui à direita lembra muito aquelas questões de espelho côncavo e convexo, com o foco dentro da região ali do espelho, tá? Isso aí não é à toa. Realmente existe espelho hiperbólico, existe espelho elíptico, o que eu não vou tratar aqui. Só quero que você saiba e que isso tem grande importância futuramente, se for o caso da engenharia, na sua vida como engenheiro, ok? Senão, também é óbvio que navegação, até porque tem uma parada chamada Sistema de Navegação LORAN. Então, galera da EFON, fica ligado aí, porque isso aqui é parte do conceito de um sistema de navegação que você, eventualmente, pode vir a estudar ou usar, tá? Bom, beleza. Não vou entrar em detalhe agora aqui, que não interessa.
Ok, então você pode ter o eixo x ou y cortado. Esse eixo que é cortado, tá? A gente chama de eixo real. Então eu vou apontar com base nessa figura aqui, na do exemplo que está no quadro da direita, quem é o eixo real, que no caso aqui seria o eixo que vai do A1 até o A2. De cada ponto onde a hipérbole cortou o eixo x. E a medida do semi-eixo real, ou seja, de cada metadezinha direita e esquerda, a gente vai chamar pela letra A. Então o total vai ser igual a 2A. Isso te lembra alguma coisa? Isso lembra exatamente aquela conversa que você teve comigo na aula de elipse. Só que lá era o eixo maior e o outro era o eixo menor. Aqui um eixo real. E qual seria o outro? O outro é o eixo imaginário. Bom, aí para alguns isso aí já pode ter dado uma bugada. Como que existe um eixo imaginário e existe um tamanho para ele, se na verdade não estou vendo mais nada aqui, nada encostado, nada é cortado? Qual o sentido disso? Lá em desenho geométrico, quando o desenho geométrico era dado direito nas escolas, essa parte também existia lá. E aí a pessoa via que existe um retângulo aqui auxiliar, em que ele, no caso, tem as medidas 2A e 2B. Retângulo auxiliar de quê? Retângulo auxiliar para você realmente fazer a abertura das hipérboles o mais próximo possível do que você tem como fazer à mão livre. Não entendi nada, volta. Sim, existe um retângulo aqui, ó, que tem lados, então, 2A e 2B. E esse retângulo que tem lados 2A e 2B, ele vai ser usado, as diagonais dele vão ser traçadas de tal maneira que aconteça o quê? Tracei uma diagonal, tracei outra diagonal e vou agora aqui fazer o desenho dos ramos de hipérbole. A tua hipérbole tem que ser de tal maneira que ela corte esses dois pontinhos aqui, onde você tem elas tocando o eixo x, e elas vão se abrindo cada vez mais, tendendo a tocar essas diagonais, mas sem de fato fazê-lo, tá? Tipo, elas vão ficar ali tinindo, querendo encostar na linha azul, mas esse encostão de fato não vai rolar. Beleza, gente? Isso tem até um nome na matemática. Qual é o nome aqui na matemática daquela linha da qual um gráfico se aproxima, mas não toca? Isso na aula de exponencial você viu. É a assíntota. Grande garoto. Então aqui, ó, as assíntotas da hipérbole são essas linhas, então, aqui inclinadas, que no caso tem a função de me auxiliar a desenhar corretamente a hipérbole, de tal maneira que eu faça elas passando pelos pontos A, mas não encostando lá em cima. E aí você está vendo por que esse retângulo existe para dar origem a essas diagonais. E o eixo 2B é justamente do B1 até o B2, o que a gente vai chamar de eixo imaginário. Então tem o eixo real, tem o eixo imaginário e a distância focal, né? Então, novamente, os focos lá no lugarzinho deles, do F1 até o F2. Igual a 2C. A distância C, de novo, vou marcar aqui para você, tá? Do foco até o centro da hipérbole, a gente tem que a distância é igual a 2C, tá? Para quem não lembra da outra aula, esses F1 e F2 aqui são, no caso, os focos da hipérbole. Beleza? Tranquilo, galera? Bom, tem muita coisa para ver ainda. Essa é uma aula, por mais que eu esteja meio que limando algumas coisinhas que eu falei mais detalhadamente elipse, que é bem densa ainda. Eu quero que você entenda muito bem a construção. E a gente vai ver o que agora? Bom, galera, já tá ali com a assíntota no quadro, então vamos logo pegar aqui e ver como é que é a equação dela. Claro, pelo menos para o caso em que a hipérbole está com, no caso, o centro na origem. Ao contrário da elipse da circunferência, à medida em que eu avanço mais e entro na hipérbole, pelo menos detalhes muito aprofundados como esse,
que já é um detalhe aprofundado, ele costuma colocar perguntas feitas para hipérboles com centro na origem. A analítica, à medida em que eu aprofundo todas as cônicas com questão tudo misturado, ela fica uma matéria bem difícil. Então, algumas coisinhas ali, ele nem precisa inventar demais pro pessoal, né? Para derrubar a galera. Então, geralmente, a assíntota, mas eu vou fazer exercício também com o centro fora da origem, mas, geralmente, a assíntota, ele vai, primeiramente, perguntar a equação dela do jeito que está aqui. E do jeito que está aqui é o quê, ó? Eu tenho duas retas passando pela origem. Se são retas passando pela origem, galera, você não vai ter o termo constante. Como é que era a equação da reta? Era y igual a mx, né? Mais h. E aí, no caso, o h vai ser zero. O h vai ser zero porque você aqui, no caso, não tem o h, não. Ou melhor, ele é igual a zero, que é onde toca aqui o eixo vertical. E o coeficiente angular? É só você lembrar que a tangente desse ângulo é o coeficiente angular da reta e ela vai ser justamente o quê? Ó? O cateto oposto, que é igual a B, pelo adjacente, que é igual a A. Então, você vai ter que a tangente de θ aqui, ó, ela vai dar B sobre A. Ou seja, cada assíntota vai ter equação B sobre A vezes x. Ok? Eu vou resumir aqui para você. Até porque eu vou resumir aqui para você, porque existe um detalhe que, de repente, você não está vendo. Qual é o detalhe que, de repente, você não está vendo? Né? Repara aqui no caso ali, ó. Eu tenho que uma é crescente e que a outra é decrescente. Mas a inclinação é exatamente a mesma. Só muda que uma cresce e outra decresce. Então, uma vai estar aqui com mais e a outra vai estar com isso aqui igual a menos, tá? Então, você vai ter a equação da forma y é igual a mais ou menos b sobre a vezes x, porque aí eu estarei representando cada versão crescente ou decrescente, tá? Apenas trocamos o sinal. Meu Deus, cuidado! Só cuidado que aqui tá dando isso, porque eu fiz o desenho de exemplo, né? Com o eixo real sendo o eixo x. Se a gente chega ali e troca aqui o eixo real para o eixo y, aí a equação iria ter conversão. Me ajuda em casa, dá orgulho à sua família e responde comigo. Isso iria trocar o papel do A e do B. E aí ficaria o que, galera? A sobre B vezes x. Faça o desenho agora aí na sua casa, que você vai reparar que ao inverter é isso que você vai ter, ok? Que a assíntota vai ser da forma A sobre B vezes x, tá bom? Tranquilo? Depois eu vou te dar um bizu para você melhor lembrar que a equação realmente é desse jeito, tá? Não vou te deixar na mão, embora eu ache que isso é uma parada fácil de lembrar, ok? Bom, ok. E a hipérbole também tem excentricidade? Tem, tá? Algumas coisas aqui eu vou melhor jogar de cara, prefiro fazer isso, e mastigar em questão. Outras não, porque são conceitos que você já viu, melhor, né, lá na aula de elipse. Então, ela também vale ser sobre A. Agora, repara uma coisinha, galera. Enquanto na elipse a distância focal, o valor do C, ele era menor do que o A, o foco estava lá dentro e o A estava lá fora, na hipérbole o que está acontecendo? Você está vendo bem no desenho que o C é maior que o A. Se o C é maior que o A, eu estou dividindo um numerador que é maior que o denominador. Lembra quanto era o valor da excentricidade da elipse? Ah, não tinha valor fixo, beleza. Mas ele era um valor maior que 1 ou menor que 1? Isso, ele era menor do que 1. Na hipérbole, a excentricidade é sempre maior do que 1, ok? Então guarda, na elipse é menor que 1, na hipérbole é maior do que 1, tá? Isso se a gente fosse aprofundar ainda mais. Sim, existe aprofundamento aqui, tá? Nesse caso de cônicas é assim, é bizarro, tá?
Tem livro só da parte aprofundada. Tem livro só falando, sabe o quê? Sobre o Teorema de Poncelet, que é o teorema que, inclusive, dentre várias coisas, vai me dar que essa excentricidade representa a tangente do ângulo, representa a inclinação com a qual aquele plano, lembra o primeiro desenho que estava aqui, que eu acabei de apagar? Com a qual aquele plano chega cortando aquele conezinho. Dependendo da inclinação, isso aqui tem um valor diferente, porque o E é o valor daquela inclinação. O E é a tangente do ângulo que aquele plano chega fazendo, tá? Mas isso em termos de prova FEFON, escola naval, não cai, e para INITA eu prefiro falar no aprofundamento do aprofundamento, que vai com certeza rolar dessa matéria, tá? Então segura aí. Eu tô confuso, me ajuda? Tá. Por enquanto eu quero que você saiba isso, que a excentricidade é C sobre A, assim como era na elipse. Beleza, tá? E que esse caso aqui também, quer dizer, também, né? Que nesse caso, a excentricidade é um valor maior do que 1, ao contrário da elipse, que ele é menor do que 1. Beleza, galera? Tranquilos? Terminamos essa parte. Eu quero que você saiba que se você está vendo essa aula no YouTube, que isso foi só um pedaço de demonstração, que não tem continuidade no YouTube, mas tem continuidade na nossa plataforma. Então fica ligado que se você ainda não é nosso aluno, vai lá, Momento Merchan. Algumas pessoas odeiam fazer isso, eu faço bem, né? Então você vai ter o que aqui, ó? Dentre vários cupons de desconto que rolam por aí. Tem os StudyGrãs, que são os estudantes lá do Instagram, que são nossos parceiros, também divulgam vários cupons. Tem os cursos parceiros presenciais, mas aqui, frequentemente, a gente divulga no YouTube esse cupomzinho aqui. Joga esse cupom não somente no plano para militares ou para INITA, para o Enem também, para o aprofundamento de engenharia, para quem já está na faculdade, que quer aprofundar ou rever, precisa de umas aulas de apoio online de cálculo, joga esse cupom que você tem 10% de desconto em qualquer plano da nossa plataforma. Beleza? Então, se você ainda não é nosso aluno, o que você está esperando? Vem para nossa família. E a gente fica por aqui. Caso você seja nosso aluno, felicidade, a gente vai continuar. Beleza, galera? Então, não esquece, revisa como sempre isso, tira o seu print, tá? Faz aquele caderno bonito, que essa matéria merece, eu adoro ela. E vamos continuar já já.